disponibilidade das presentes e dos presentes, né? Nós fizemos questão, Gislaine e eu, de entregar a tese com uma certa antecedência para que ninguém fosse obrigado a ler nada nas férias, né? Então, essa foi uma questão que eu coloco para o meu grupo, que eu também não vou mais ler nada nas minhas férias e também não acho que seja justo com os colegas e com as colegas enviar uma tese em janeiro para que as pessoas leiam em janeiro. Então, assim, eu estou tentando praticar isso. Então, agradeço, né, a disponibilidade nós estamos praticamente na semana do Carnaval, sabemos que não vamos aglomerar, mas é a semana do Carnaval, e a disponibilidade de vocês poderem estar, né, presentes aqui nesse momento tão importante, da defesa da tese do doutorado da Gislaine Francisca da Silva, né, hoje dia 11 de fevereiro, a tese da Gislaine intitulada Evangelizar, Negociar e Educar, Estratégias de Consagração, né, de uma congregação católica francesa na educação. Integram esta banca os membros titulares, né, professoras e professores doutores. Eu vou seguir aqui, né, a ordem que está no documento: Edinardo Monteiro Gonzaga do Monte, da Universidade Federal do Piauí; Paula Leonardi, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Renilson Rosa Ribeiro, da Universidade Federal de Mato Grosso, minha antiga casa; Sônia Beatriz dos Santos, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Evelyn de Almeida Orlando, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná; e suplente a professora Maria Celi Chaves Vasconcelos. Então, para a gente, né, não perder mais tempo, então, agradeço a todas e todos. Antes de passar para a Gislaine, eu sei que ela já está ansiosa, eu gostaria, então, né, de recomendar, Gislaine, que você não excedesse os 20 minutos na sua apresentação, e também, claro que a banca tem total liberdade, mas eu acho que em função dessa modalidade seria interessante fazer uma fala um pouco mais objetiva, né, até porque nós somos hoje, são 5 membros da banca, e Gislaine, então, após a sua fala, sua apresentação, imediatamente eu passarei a palavra para a professora Sônia Beatriz fazer a arguição. Tá bom? Então, são 2h06 agora, a sessão está sendo gravada. Eu peço para que as pessoas que estão acompanhando, que não se manifestem em nenhum momento, solicito que todas as pessoas que não estiverem falando desliguem os microfones, inclusive eu farei isso, por conta dos ruídos externos, e também para não prejudicar a concentração da Gislaine. Manifestações apenas no momento final, quando Gislaine, né, quando nós concluirmos esse ritual de defesa. Então, solicito que desliguem os microfones e também, quem não for da banca, né, as câmeras, porque aí já ajuda bastante na conexão. E essa sessão está sendo gravada porque essa é uma exigência do programa em função da nossa modalidade, né, remota. Gislaine, então você tem até 20 minutos. Então, quando você estiver pronta, pode começar. Obrigada. Boa tarde, vocês me ouvem? Então, eu vou colocar aqui para apresentar. Está aparecendo a imagem? Aparece sim. Perfeito. Então, muito bem. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a banca, né, por terem aceito compor essa banca, esse projeto. Agradeço também aos colegas do grupo, né, as minhas outras colegas também daqui da cidade de Juína, que estão assistindo, e em especial eu agradeço também a minha orientadora, a Alexandra, né, a quem eu tenho um grande carinho, e sem o apoio dela, chegar até aqui não seria possível, né. Então, o tema da minha tese né, o título, melhor dizendo, Evangelizar, Educar, Expandir e Negociar a Congregação das Irmãs Azuis na América Latina, 1904 a 1939. Então, o objetivo principal dessa tese foi mapear, né, os processos de entrada das Irmãs Azuis, que é o nome que elas são conhecidas aqui no Brasil, que o nome delas mesmo é Congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Imaculada Conceição de Cáceres, mas elas são mais conhecidas por Irmãs Azuis em decorrência do traje. Na América Latina, mais precisamente no Brasil, na Argentina e no Paraguai, entre 1904, né, que data a chegada delas em Cuiabá, e 1939, que data, então, a entrada delas no Paraguai. Então, a tese que eu defendo é que o estabelecimento dessa congregação na América Latina
esteve intrinsecamente ligado ao processo, né, de romanização e constituiu-se, né, acima de tudo, em uma estratégia política da Igreja Católica. Havia uma série de eventos, uma série de acontecimentos que, de certa forma, estavam, digamos assim, colocando a Igreja Católica numa situação desfavorável, desconfortável. Então, aí ela traça uma série de estratégias, né, uma série de políticas, e o incentivo a missões e, sobretudo, a vinda, né, de congregações católicas, principalmente femininas, para a América Latina, faz parte aí dessas estratégias traçadas pela a Igreja Católica. Então, sobre os caminhos da pesquisa, né, o primeiro contato que eu tive com essa congregação foi durante a escrita da minha dissertação de mestrado. Tem um capítulo que eu trabalho sobre memórias, e aí o colégio em Cáceres vai aparecer muito nessas narrativas, e foi justamente a partir daí que me chamou a atenção essa congregação, e eu, então, iniciei um processo de pesquisa, né, com alguns questionamentos a princípio. Então, quando eu entrei no doutorado, eu tinha uma outra proposta, trabalhar essa congregação, mas uma outra perspectiva. Então, o principal objetivo era pensar, então, a contribuição dessa congregação na educação em Mato Grosso. Aí o recorte seria, né, 1904 e 1971, que data aí, 1971, a fundação de um dos maiores colégios dessa rede. Mas aí, ao longo da pesquisa, eu acabei, né, encontrando outras fontes, as leituras me levaram, então, a uma outra perspectiva. Sobre os desafios da pesquisa, para a questão das fontes, né, eu encontrei uma série de dificuldades em relação a isso, a ter a fonte, a ter acesso às fontes. Foi, inclusive, esse um dos fatores que me levaram a abordar outras questões e não ficar restrito apenas ali à análise da congregação, né, de fato. E também uma outra dificuldade foi a dimensão e a complexidade das temáticas que são trabalhadas no capítulo 2, 3 e 4. São muitas questões, algumas delas muito díspares, e isso acabou também, de certa forma, né, trazendo aí algumas dificuldades nesse sentido. Em relação às fontes que eu utilizei para a escrita dessa tese, foram as circulares, cartas, as geografias, fotografias, crônicas, o regulamento dessa congregação, as constituições, né, as actas do Concílio Plenário da América Latina também, as cartas encíclicas, entre outras fontes, né. Sobre o marco temporal, por que 1904 a 1939? Então, 1904, como eu já falei anteriormente, foi o ano em que o primeiro grupo de irmãs chegou em Cuiabá, né, capital do estado de Mato Grosso. Em 1939 é o ano que o primeiro grupo se estabeleceu ali no Paraguai. E por que eu, né, optei por analisar essa temporalidade? Porque foi nesse período em que a Igreja Católica, ela traçou medidas e estratégias de enfrentamento aos ditos movimentos racionalistas, né, anticlericais, laicistas, especialmente aqui na América Latina, a partir do concílio, do primeiro concílio do Vaticano, e mais especificamente lá no concílio plenário latino-americano, a Igreja Católica, então, ela vai estar orientando, né, as suas ações para combater ou enfrentar esses movimentos, principalmente aqui na América Latina, e, de certa forma, colocava a igreja aí numa situação um tanto desconfortável, né, do laicismo, do anticlericalismo, ali do anarquismo, né, entre esses movimentos, socialismo, o feminismo, entre outros movimentos. Então, o título, né, foi justamente uma tentativa de pensar as várias faces, né, de atuação dessa congregação aqui, a questão da evangelização, da educação, da expansão e das negociações também, que é algo que fica muito evidente ao ler as fontes, né, elas vão sempre estabelecer um determinado local e elas vão buscar tecer, digamos assim, relações um tanto amistosas e harmoniosas com o Estado e também com as elites locais.
E aqui do lado tem uma reprodução, né, de uma tela de Emily de Villeneuve, que foi a fundadora da Congregação das Irmãs Azuis. Sobre o aporte teórico, eu utilizei Pierre Bourdieu para pensar a questão da interferência da religião na organização social imposta, né? E também eu utilizei dele aí o conceito de campo religioso, artístico e político, e para pensar a questão das tensões e lutas de poder dentro desses campos, né? E aqui abaixo também vocês podem ver uma ilustração, né, que mostra aí a chegada das Irmãs Azuis em Cuiabá no ano de 1904. A tese ela está, então, dividida, né, ou estruturada em 4 capítulos. No capítulo 1, eu analisei o processo de fundação, também falei um pouquinho sobre a trajetória de Emily de Villeneuve até o processo de fundação dessa congregação, que ocorreu em dezembro do ano de 1936, um período na França, né, é bom dizer isso, num período em que a Europa, mas principalmente na França, que eu me detive, né, a igreja ela enfrentava um período assim um tanto conturbado, e foi justamente nesse contexto que essa congregação foi fundada, assim como outras também, né, foram sendo fundadas ali ao longo da década de 30, primeira metade do século XIX. E aí eu trabalho um pouquinho sobre o funcionamento dessa congregação, as primeiras atividades delas na França, a expansão para outros países ali da Europa, e aí eu abordo também a ida dela para a África, né? O primeiro grupo, ele sai e começa a planejar em 1847, esse início dessa atividade missionária na África, e no início de 1848, então, um grupo de irmãs chega em Dakar, no Senegal, e posteriormente no Gabão e em Gâmbia, né? Senegal e Gabão eram, portanto, aí colônias, né, ou protetorados franceses. E no capítulo 2, eu vou trabalhar a vinda desse primeiro grupo aqui para a América Latina, mais especificamente para o Brasil, e aí eu abordo o contexto político, social, histórico e religioso aqui do Brasil, justamente para tentar entender por que houve, né, esse incentivo por parte da Igreja Católica, e aí também pensando por que algumas partes, alguns elementos das elites também, digamos assim, me fugiu a palavra, né? Acabavam, digamos, incentivando também o estabelecimento dessas irmãs aqui, principalmente aquelas que atuavam na educação. Aí tem toda uma questão ligada à Belle Époque, né, que eu também discuto, que é uma questão que a Paula Leonardi também trabalha na tese dela, e aí eu trabalho também um pouquinho sobre as primeiras atividades das Irmãs Azuis no Mato Grosso, né, e o estabelecimento, os primeiros colégios delas em São Paulo e em outros estados também. No capítulo 3, eu já volto lá para a Argentina. O primeiro grupo de irmãs, né, se estabeleceram lá no início do ano de 1905, né, poucos meses depois da chegada do primeiro grupo aqui em Mato Grosso. Então, eu trabalho esse estabelecimento, as primeiras atividades, essas relações irmãs com as elites, Estado, mas também dando um enfoque ali para o contexto mais amplo, né? Numa perspectiva de entender o que estava acontecendo na Argentina, que levou com que essas irmãs fossem convidadas a se estabelecerem ali. No capítulo 4, eu realizo, né, um processo um pouco semelhante no Paraguai. Elas se estabeleceram lá no ano de 1939, e aí um contexto, né, já um pouco mais, já caminhando para o final da primeira metade do século XX, mas ainda assim o Paraguai apresentava um contexto um tanto parecido com o Brasil e Argentina também, mais ali no início do século XX. E aí eu penso toda essa estrutura, né, política, social, religiosa, a questão da economia também, que acabou sendo um fator relevante, porque aí a igreja vai se voltar para o catolicismo social. Aqui trouxe um mapa que mostra a presença das Irmãs Azuis, né, mundo afora,
vocês podem perceber que elas se encontram, né, aí mais em países periféricos, elas estão presentes aí, né, e tanto na América Central, América do Sul, na África e na Ásia também, concentram as suas atividades aqui na América Latina e, né, nesses países aí que são países considerados, né, subdesenvolvidos. E aqui no Brasil, eu coloquei uma lista dos estados em que elas se encontram presentes, né, não vou detalhar. Então, à guisa de conclusão, né, para encerrarmos aqui. Então, analisando todo esse contexto, né, político, religioso, econômico, desses 3 países, né, Brasil, Argentina e Paraguai, eles vão apresentar um cenário bem parecido, né, eram países que atravessavam um período de tentar se assemelhar à Europa, aí principalmente Brasil e Argentina, aquele período, né, da Belle Époque, enfim, são países também que estavam passando por um período de desenvolvimento, né, Brasil e Argentina, e são países que vão ter aí a entrada, né, de uma série de movimentos, aí eu utilizo o termo movimento para se referir a esses movimentos de esquerda, né, e não só de esquerda, mas como também o liberalismo, né, o positivismo, e esses movimentos, eles vão, de certa forma, estar batendo, né, de frente, digamos assim, com algumas questões defendidas pela Igreja Católica, uns mais, outros menos. Então, a igreja ela vai sentir necessidade aí de traçar estratégias políticas para não perder um espaço que até então ela era hegemônica desde o período da colonização. E aí também a questão do ultramontanismo, né, que foi um movimento em que a Igreja Católica ela vai traçar novas estratégias, né, algumas novas, outras apenas reforçando aí algumas estratégias de atuação, entre elas o investimento em missões e um pouco mais tarde aí o catolicismo social, uma tentativa, né, de se manter presente entre as categorias mais pobres, né. E a entrada dessas congregações católicas, principalmente, né, as femininas, que foram as que eu detive, mais especificamente as Irmãs Azuis, foi então aí de suma importância nessa política de reorganização da igreja, porque essas congregações, muitas delas, elas iam em locais que até então a Igreja Católica ela não se fazia presente, ou então elas atuavam em áreas que eram áreas estratégicas para a igreja, como, por exemplo, a educação, a assistência social, né, o trabalho em orfanato, enfim. Então, isso foi muito importante também. E a educação, pensando aqui as Irmãs Azuis, foi um dos meios assim, mais eficazes no processo de expansão e consolidação dessa congregação nos países aqui estudados. Todas elas, né, o estabelecimento delas em Cuiabá foi para, né, primeiramente, foi para estar à frente de um asilo, direcionado, né, para crianças órfãs. Na Argentina, elas foram convidadas para poder estarem ali à frente de uma instituição de ensino, e no Paraguai a mesma coisa também. E a partir daí, elas então iniciavam, né, uma série de atividades. E aqui, para fechar, né, a presença dessa congregação, que foi a que eu me detive, ela também, de certa forma, beneficiava em vários grupos, como, por exemplo, né, o Estado e as congregações e as elites também. As elites, porque ao criarem colégios, muitos desses colégios eram voltados para atender essa classe média alta, ou então as elites. O Estado, porque em algumas vezes era muito mais barato e viável para ele, né, dar incentivos para essas instituições de ensino do que construir colégios e manter toda uma estrutura, um corpo docente. E para as congregações, obviamente, porque era uma forma delas se manterem atuantes. Muitas delas vieram para a América Latina ou foram para outros países, justamente porque na Europa era praticamente impossível elas se manterem atuantes. E aí eu reforço, né, que a minha tese foi justamente
tentar entender esse movimento, né? E eu defendo justamente que a congregação, né, ali, assim como várias outras, faziam parte dessa política de organização, dessas estratégias da igreja de se manterem atuantes aqui na América Latina, no momento em que muitos movimentos a colocavam numa situação desfavorável e também, de certa forma, aí, né, incentivavam, né, a igreja a se voltar apenas para aquilo mesmo que ela deveria ser, que seria cuidar dos fiéis, como vários movimentos defendiam. Então, no mais é isso, né? Eu agradeço a todos e a todas, e eu encerro a minha apresentação por aqui. Muito obrigada. Sim, obrigada, Gislaine, por ter cumprido o tempo, né, de forma objetiva.